Eu convido Jéssica Franco, diretamente dos Estados Unidos, da Universidade do Texas, para falar sobre perdas gestacionais em bovinos de corte. Jéssica é médica veterinária pela Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, mestre em Ciências Animais e Estatísticas pela Universidade de Tennessee e atualmente é aluna de doutorado em Fisiologia da Reprodução na Universidade do Texas, no laboratório do Dr. Kai Poehler. Durante a pós-graduação no laboratório do Dr. Poehler, Jéssica publicou mais de 15 artigos em revistas internacionais, 2 capítulos de livros e 6 artigos para congressos. Os projetos de pesquisa desenvolvidos pela Jéssica receberam mais de US$ 1,5 milhão em financiamento. Jéssica, é um prazer ter você aqui conosco. Boa noite. Boa noite, obrigada pela introdução. Só para confirmar, vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem aqui. Ótimo. Deixa eu confirmar também se meus slides tudo certo. Se qualquer coisa estiver errado, me avisa aí, por favor. Pode deixar, a gente avisa. Muito obrigada, é um grande prazer estar aqui apresentando esses dados, principalmente apresentando para o pessoal do Brasil em português. Eu acho que é a primeira vez que eu vou apresentar esses dados em português, então já peço desculpas se alguns dos slides não estão totalmente traduzidos, mas se vocês tiverem alguma dúvida, fica à vontade para me perguntar também, para a gente discutir na mesa redonda. Então, quando a gente fala de perdas gestacionais em bovinos de corte, às vezes as pessoas falam, estou com um problema, estou com alta taxa de mortalidade embrionária na minha fazenda. Eu sempre pergunto, qual é a média que a gente está comparando? Então, qual que seria um número aceitável? Qual é a média que seria normal para a gente poder definir se a taxa em uma determinada população está alta ou baixa? Então, quando eu comecei a fazer o meu mestrado, há mais de 5 anos atrás, esse foi um grande obstáculo que a gente teve, porque a última revisão que tinha feito em gado de corte, que é um pouco diferente que gado de leite, é uma área que era bastante estudada, que tinha muita publicação, mas em gado de corte, a última publicação era de 1978, que eu acho que talvez a maioria da gente nem era nascido ainda. E se a gente pensar o quanto que a reprodução evoluiu nessas últimas décadas, principalmente com o uso da ultrassonografia para diagnóstico de prenhez, era quase que inaceitável a gente estar usando esses números de 1978 para poder comparar o que seria alta ou baixa mortalidade embrionária. Então, a gente fez uma meta-análise, que uma meta-análise basicamente é uma revisão de literatura onde a gente analisa todos os dados que foram publicados em revistas com sistema de revisão e adiciona uma parte estatística para que a gente possa realmente falar se aquele valor representa a média da população. Então, hoje eu vou apresentar bastante desses dados para ter uma atualização do que é a média nos papers publicados de mortalidade embrionária durante diferentes períodos da gestação. Então, esse gráfico aqui representa, na parte de baixo, a gente tem os períodos fisiológicos do desenvolvimento do embrião. Então, desde a fertilização, a formação do blastocisto e a transição da parte de embrião para feto, que acontece no dia 45 da gestação. Infelizmente, a gente não consegue achar papers publicados que tem esses dias exatos, diagnóstico nesses dias exatos, que tem diagnóstico no dia 28 e no dia 45. Então, a gente teve que adaptar um pouco esses períodos para a gente conseguir um número maior de estudo para poder realmente ter uma representação real do número que está acontecendo. Então, a gente adaptou um pouco, a gente considerou o período até o dia 7 como fertilização e desenvolvimento inicial do embrião. Do dia 8 ao dia 32, a gente classifica como mortalidade embrionária precoce. E do dia 28 ou 33 até o dia 100, a mortalidade embrionária tardia. Então, esse é o caso daquela vaca que a gente já foi, passou o ultrassom, ela estava prenha, com batimento cardíaco, uma gestação que parecia estar tudo certo, e depois, quando a gente vai passar o diagnóstico final, ela está vazia. E, então, a gente fez
análise, basicamente a gente passou meses procurando todos os papers que já tinham publicado, que tinha diagnóstico de gestação nesses dias, que era de interesse para pesquisa. A gente tinha alguns fatores que a gente determinou para incluir ou excluir do experimento. Então, basicamente, a gente queria animais que eram predominantes de genética de corte, tinha dias específicos de diagnóstico de gestação, tinha definido qual que era a genética, se era gado taurino, se era gado zebuíno, se era novilha, se era vaca, e qual o método reprodutivo que foi usado, se era inseminação ou transferência de embrião. A gente excluiu os dados que tinham um tratamento que a gente sabia que seria detrimental à gestação, porque a gente não queria que fosse um dado influenciado por esse tratamento. E também os dados vão dizer que não tinha diagnóstico de prenhez antes do dia 32. Então, a gente passou bastante tempo realmente fazendo esse limpa para escolher os dados que iam ser incluídos nessa meta-análise. E a gente também usou basicamente 2 moderadores, que foi a categoria animal, se era novilha ou vaca, e a subespécie, se era gado taurino ou zebuíno. Então, no primeiro momento, que a gente considera o período pré-blastocisto, esse é o momento que foi mais difícil de a gente encontrar estudos, porque para conseguir essa coleta de dado, a gente precisa fazer um estudo com sacrifício do animal, então precisa de sacrificar a vaca para coletar o útero, para poder coletar o embrião no dia 7. Então, tinha apenas 12 estudos. Nesse gráfico aqui, cada linha representa um desses estudos, e o que a gente pode ver aqui é bastante variável. A média foi de 28,4%, então quer dizer, das vacas que foram inseminadas no dia 0, 28,4% não tinham mais embrião no dia 7. Então, a mortalidade embrionária durante esse período aconteceu em 28,4% dos animais. Mas o intervalo de confiança vai de 9% até 47%. Então, tem várias coisas, vários fatores que podem acarretar mortalidade embrionária durante esse período, inclusive qualidade de óssito, assincronia uterina, abnormalidade de cromossomo e vários outros fatores que levam a essa variabilidade muito grande nos números. Mudando para o segundo período, que é o período de mortalidade embrionária precoce, que então, muitas vezes a gente considera isso, na verdade, como uma taxa de prenhez no dia 30, mas nesse caso a gente está considerando os animais que não estavam prenhas, que elas sofreram mortalidade embrionária. Então, para esse caso, a gente tinha muito mais dados, a gente tinha mais de 50 mil dados, e a gente teve uma média de 47,9%, e de animais que não estavam prenhas no dia 30. Então, quando a gente avalia por categoria animal, por zebuíno versus taurino, eu vou mostrar aqui agora, na verdade, em relação à taxa de prenhez, que eu acho que fica um pouco mais fácil da gente seguir os dados. Então, no dia 30, as novilhas tiveram uma taxa de prenhez maior do que primíparas e multíparas, então 55,7%. As vacas de genética taurinas tiveram taxa de prenhez maior do que as vacas com genética zebuína, e as vacas que fizeram inseminação tiveram taxa de prenhez maior comparado com IATF ou transferência de embrião. No segundo período, que é a mortalidade embrionária tardia, que seria entre o dia 60 e 100 de gestação, a gente teve uma média de 5,8%, que seria, a gente então teve mais de 30 mil dados de diagnóstico. Mas meu cachorro tá latindo, então aqui deixa eu só... desculpa, não sei se dá para vocês escutar ele latindo ali no fundo, mas foi mal. Então, deixa eu voltar aqui. Então, a mortalidade embrionária tardia, que acontece entre o dia 60, entre aquela taxa aquela primeira diagnóstico de gestação e o segundo diagnóstico, entre o dia 60 e 100, a gente teve uma média de 5,8% de mortalidade embrionária.
Não teve diferença entre os animais que tinham genética zebuína ou taurina, mas as animais que foram, as novilhas tiveram uma taxa de mortalidade embrionária maior do que as primíparas e as multíparas. Os animais que recebiam transferência de embrião tiveram uma mortalidade embrionária maior do que os animais com inseminação em tempo fixo. Então, deixa eu mostrar também aqui a questão da taxa de prenhez aos 100 dias, que eu acho que fica um pouco mais fácil para a gente acompanhar os números. Os animais com genética taurina, então, tiveram no dia 100, 50% de taxa de prenhez, comparado com 44% dos animais zebuínos. As novilhas, apesar das novilhas, lembra que elas tiveram uma taxa de prenhez maior no dia 30, mas elas tiveram maior mortalidade embrionária depois do primeiro diagnóstico. Então, acaba que, no final, a taxa de prenhez aos dias 100 não teve, meio que igualou um pouco com primípara e multípara. E os animais que tiveram IATF com a taxa de prenhez maior nos 100 dias. Então, eu sei que talvez fique um pouco confuso o jeito que eu estou mostrando aqui os dados, mas eu tenho um resuminho bem legal que eu acho que vai dar para entender melhor como que esses dados acabam somando quando a gente coloca numa linha do tempo. Então, considerando que 100% dos animais foram inseminados no período da fertilização, então ali no dia 8, 28,4% desses animais vão ter perdido a gestação. No dia 32, que geralmente é quando a gente faz o primeiro diagnóstico de gestação, outros 19,5% vão ter perdido a gestação. Então, o que acarreta a uma média de 52% de prenhez ali no dia 32. Quando a gente faz o diagnóstico final, no dia 100, mais 5,8% vai ter perdido a gestação, o que vai acarretar em 48,3% de taxa de prenhez. Então, quando a gente colocou esses dados, comparar com um dos estudos que foi feito pelo Dr. Wilt Bank, em 2016, com gado de leite, só para a gente ter uma noção como que se compara com gado de leite, ele tinha definido que entre a fertilização e o dia 28, teve 30% de perda, e depois 12% de perda no segundo período. Enquanto gado de corte, a gente tem 20% no primeiro período e 6% de perda. Então, gado de corte ainda é um pouco menor do que gado de leite, né, como esperado, mas ainda é um número que a gente precisa de prestar atenção e tomar cuidado, porque apesar de ser apenas 6%, quando a gente pensa na consequência econômica que esse número pode ter para a produção, acaba sendo muito grande, porque esses são os animais que a gente diagnosticou como prenha, a gente passou ultrassom, estava ali o embrião bonitinho com o batimento cardíaco e tudo, e depois, quando fez o diagnóstico final, o animal não estava mais gestante. O que, talvez esse animal não vai ter uma chance de emprenhar de novo nessa mesma estação de monta, então pode ser que seja descarte. Então, a consequência econômica é muito grande. Essa área é uma área que a gente não entende muito bem ainda, o porquê que essa perda ocorre, como que a gente pode diminuir essa perda. É uma área que a gente estuda bastante no nosso laboratório, então eu vou mostrar alguns dados de alguns experimentos que a gente está fazendo para tentar entender melhor e tentar desenvolver mecanismos para diminuir essa perda durante esse período. Então, se a gente pensar, os dois principais lados disso seria a matriz e o touro, né? Então, geralmente, ou vai ser a culpa da vaca ou do touro. E a maioria dos estudos em relação à fertilidade do touro está relacionado aqui nesse período inicial de fertilização e de desenvolvimento inicial do embrião. E quando a gente vai para o alongamento do embrião, formação da placenta e mais durante o desenvolvimento mais tarde da gestação em si, a maioria dos estudos está focado na fêmea. Tem poucos estudos que avaliam o efeito do touro na formação da placenta e na manutenção da gestação. Mas hoje eu vou mostrar alguns dados que eu acho que está mudando um pouco esse ponto de vista, e a gente está prestando mais atenção no quanto a genética paterna está influenciando a formação da placenta e a manutenção da gestação.
Então, os fatores relacionados à matriz. Então, geralmente, a gente vai estar relacionado ou à nutrição, à genética em si, ou basicamente o perfil hormonal e a fisiologia da vaca em si, né? Não vou falar muito da nutrição e genética, só quero mostrar um pouco dos dados que a gente está fazendo em relação ao perfil hormonal, tentando entender melhor o que pode estar acontecendo de diferente ali nessa vaca que está acarretando essa perda da gestação. Então, um dos experimentos que a gente faz no nosso laboratório, que é bem legal, a gente coloca um catéter na veia do coxígea para conseguir coletar o sangue que está saindo do útero. Então, para medir prostaglandina, então a prostaglandina, quando ela é liberada, quando ela é sintetizada no útero e atinge a circulação sanguínea, ela é metabolizada muito rápido. Então, a gente não consegue coletar o sangue periferal, o sangue da jugular ou do rabo e conseguir medir prostaglandina. Então, a gente tem esse método que a gente coloca esse catéter, trouxe algumas imagens só para ilustrar. Eu sei que às vezes muita gente coleta sangue quando está fazendo experimento e acha que é tão fácil, mas isolar essa veia e colocar o catéter e manter esse catéter por 15, 20 dias é bem complicado, mas a gente conseguiu fazer para a gente conseguir realmente monitorar a produção de hormônio que está acontecendo durante esse período da gestação, para a gente poder entender melhor, primeiro, como é o normal, o que é o normal do perfil hormonal da vaca, e o que pode estar acontecendo de diferente que pode estar acarretando a mortalidade embrionária. Então, um dos principais pontos que a gente olhou foi a produção de prostaglandina F. Então, a prostaglandina F, a gente pensa muito nela como responsável pela luteólise, né, que é responsável para lise do CL e resumir o ciclo estral da vaca. E talvez a gente não pensa muito na prostaglandina durante a gestação, mas o que a gente tem visto é que nesse momento que a placenta está se formando e ali no segundo mês de gestação, tem muita atividade da prostaglandina. E se a gente pensa como a prostaglandina é um hormônio inflamatório que ajuda na modulação de tecidos e faz sentido que ela tem uma participação nesse período da gestação. Então, a maioria desses dados são bem preliminares. Infelizmente, eu não tenho uma resposta super animadora do que a gente acha que pode estar acontecendo nessas vacas, mas a gente tem bastante dado que vai servir de base para outros estudos que possivelmente vai acabar ajudando a responder essas perguntas. Mas o que a gente observou é que as vacas que perdem a gestação, elas têm um pulso, apesar de elas ter o mesmo número de pulsos de prostaglandina, os pulsos acontecem mais perto um do outro do que as vacas que mantêm a gestação. Então, pode ser que, apesar da prostaglandina ser beneficial para a formação da placenta, se tem um distúrbio da pulsatilidade da prostaglandina durante esse período, pode estar acarretando em mortalidade embrionária. E um dos outros metabólitos que a gente analisou era a prostaglandina E, que a gente sabe que a prostaglandina E está bem relacionada à manutenção do CL e pode também ter participação, né, na formação da placenta e em todo o mecanismo das mudanças que estão acontecendo na gestação, no segundo mês de gestação. E o que a gente observou é que cada vaca tem um perfil bem diferente de prostaglandina E. Dependendo do período que a vaca perde a gestação, esse perfil de prostaglandina E é um pouco diferente. Então, igual eu falei, são dados bem preliminares, a gente não tem uma resposta exata do que está acontecendo. Ideal seria a gente descobrir que vamos suplementar com prostaglandina E durante esses dias e vamos diminuir a taxa de mortalidade embrionária. Mas, infelizmente, a gente não tem essa resposta ainda, mas a gente está encaminhando para ter uma resposta mais clara do que está acontecendo na gestação durante esse período. Mudando para a relação do touro, eu sempre brinco com o meu professor que é sempre culpa do touro, sempre é culpa do macho, a gente sempre tem que culpar eles. Mas uma das coisas que a gente, brincadeiras à parte, né, mas uma das coisas que a gente
começou a ficar interessado para ver esse efeito do touro na mortalidade embrionária, é que sempre que a gente fazia esses estudos, a gente percebeu que tinha uma variação muito grande nos parâmetros reprodutivos por touro, que a gente não conseguia explicar por variação no sêmen em si. Então, claro que todos os sêmen, eles já são, quando está na central, já são descartados, todos que tem alguma coisa bem visível, que sabe que vai ser detrimental para prenhez. Mas, até aqueles touros que já estão tudo provado, que parece que está alta fertilidade, a gente ainda tem, às vezes, variação na taxa de prenhez e na variação na taxa de mortalidade embrionária, que a gente não consegue explicar. Não tem nada claro para saber de onde está vindo. Então, nesse gráfico, por exemplo, cada barra representa um touro, então a taxa de prenhez no dia 30 e no dia 60, e a linha representa a taxa de mortalidade embrionária entre o dia 30 e o dia 60. Então, a gente tem touros que variam desde próximo de 0 até quase 30% de mortalidade embrionária. E esse valor não necessariamente correlaciona com a taxa de prenhez. Então, não é que a gente tem touros que são baixa taxa de prenhez e alta mortalidade embrionária. Às vezes a gente tem touros que são alta taxa de prenhez, mas depois alta taxa de mortalidade embrionária, que acaba acarretando e alterando a taxa de prenhez final. E quando a gente pensa em gado de leite, tem o Sire Conception Rate, ou SCR, que é um índice genético usado para predizer a fertilidade do touro. Então, teoricamente, quanto maior o SCR, maior seria a taxa de prenhez nas fêmeas inseminadas por aquele touro. Mas uma das coisas que a gente viu nesse grupo de animais que a gente avaliou é que a gente não viu nenhuma correlação entre a taxa de prenhez e o SCR nesses animais. Então, os animais que tinham SCR alto, eles não necessariamente tinham alta taxa de prenhez nesses dias. Então, fica bastante complicado para a área acadêmica, para a gente poder classificar esses touros em alta ou para selecionar touros que a gente acredita que seja alta ou baixa fertilidade em relação à mortalidade embrionária. Então, um dos experimentos que eu fiz no meu mestrado, a gente fez um esqueminha bem simples, que a gente fez sincronização do cio e fez inseminação em tempo fixo no dia 0. A gente coletou sangue no dia 0, 24 e 31 para poder fazer para fazer diagnóstico de prenhez por quantificação de PEGs, que é uma glicoproteína que a gente mede no sangue e consegue identificar se os animais estão prenhas ou vazias. E também fizemos ultrassonografia no dia 31 e no dia 60 para poder também usar como método de diagnóstico de prenhez. Então, basicamente, o que a gente teve foi 2 grupos. Os animais que estavam prenhas no dia 24, definido pelo aumento de PEG no sangue, e depois estavam vazias no dia 31, a gente classificou como mortalidade embrionária precoce. Os animais que estavam prenhas no dia 31, por ultrassonografia, depois vazias no dia 60, a gente classificou como mortalidade embrionária tardia. E aí, a gente dividiu essa incidência de mortalidade embrionária nos diferentes períodos pelo touro que foi usado para inseminação. E o que a gente observou foi, a gente teve esse grupo aqui de 4 touros que tiveram alta taxa de mortalidade embrionária precoce, então acima de 10% entre o dia 24 e 31. Também teve esses outros touros que tiveram alta mortalidade embrionária tardia entre o dia 31 e 60. Então, um dos principais pontos que a gente observou aqui é que eles não necessariamente têm o mesmo perfil durante os diferentes períodos. Então, um touro que teve alta mortalidade embrionária precoce não necessariamente vai ter alta mortalidade embrionária tardia. E se a gente pensar assim, como a fisiologia da gestação funciona, tem tanta coisa acontecendo ali no primeiro mês que faz sentido que
o touro participa, a genética do touro participa nesses períodos de forma diferente. Então, entre o dia 24 e 31, que tem o alongamento do embrião e o início da formação da placenta, enquanto no dia 31 e 60 é mais o crescimento da placenta e a troca de nutrientes. Então, dependendo, a genética do touro influencia a gestação de forma diferente nesses períodos. Um dos principais pontos que a gente está interessado em ver essa mortalidade embrionária por touro é que os touros, vamos dizer, que a gente classifica como... então, nesse gráfico aqui, a gente tem a taxa de prenhez no dia 31 e a taxa de prenhez no dia 60. Esse primeiro, o gráfico da esquerda são os touros, são a taxa de prenhez nas vacas que foram inseminadas com touros classificados como alta mortalidade embrionária. Então, apesar de no dia 30 eles ter uma taxa de prenhez maior, então ela estava quase 60%, o que provavelmente talvez eles seriam classificados como alta fertilidade, quando você considera que eles tiveram 11% de perda entre o dia 30 e o dia 60, acaba que a taxa de prenhez final ficou igual das vacas que foram inseminadas com touros de baixa mortalidade embrionária. Então, um dos principais pontos que eu quero deixar aqui é que é importante, quando a gente define touro de alta ou baixa fertilidade, é importante que a gente defina o que a gente está usando para comparar, se é a taxa de prenhez ao dia 30, se é a taxa de prenhez final. O ideal seria a taxa de prenhez final, que já contou com essa mortalidade embrionária que ocorre, que a gente sabe que, que varia dependendo do touro. Um outro ponto que a gente achou interessante quando a gente estava fazendo esses estudos foi quando a gente avaliou a interação da expressão de cio antes da IATF com o touro usado para inseminação. Então, tem touros que emprenham bem quando as vacas não dão cio, e tem touros que são mais dependentes do cio. Então, quando a gente compara a taxa de prenhez das vacas que deram cio, está maior do que das vacas que não deram cio. E tem touros que, às vezes, a taxa está bem semelhante. Então, a gente começou a investigar o que tem de diferente que esses touros conseguem emprenhar essas vacas, mesmo que elas não dão cio. Mas um dos pontos interessantes que a gente observou é que, quando o touro emprenha essas vacas sem expressão de cio, tem uma maior incidência de mortalidade embrionária tardia. Então, apesar de talvez a gente fica super empolgado, né? Vai lá no dia 30, faz o diagnóstico e vê que, nossa, mesmo que, apesar de que a vaca não deu o cio muito bem, a taxa de prenhez foi muito boa. Aí depois, quando faz o diagnóstico final, a gente vê que talvez a mortalidade embrionária for maior. Então, essas vacas que estão emprenhando sem ter uma expressão de cio apropriada, talvez o ambiente uterino não estava muito propício e acabou acarretando em mortalidade embrionária. Então, tem bastante coisa que afeta. Quando a gente está avaliando a fertilidade de touro, é importante que a gente analisa todos os aspectos, porque tem muita coisa que pode influenciar na habilidade do touro em estabelecer uma prenhez. Então, vou mudar um pouquinho agora uma parte mais molecular, que foi uma parte do meu estudo do doutorado, que agora a gente está tentando entender como que a genética do touro pode influenciar como que o touro vai influenciar a manutenção da gestação lá no segundo mês da gestação. E um dos principais pontos que a gente começou a avaliar é a questão do genomic imprinting. Então, basicamente, a genética paterna e a genética materna, como se estivesse brincando de cabo de guerra, porque a genética paterna, quando a gente pensa num lado da evolução, né, a genética paterna quer que sempre mantenha reproduzindo mais e mais para ele poder manter a genética dele no mundo. Enquanto a genética materna também precisa de sobreviver. Então, a regulação do nutriente entre o feto e a fêmea é regulada a isso. Então, tipo assim, a genética paterna quer que tire o mais nutriente possível da mãe para focar no feto. Enquanto a genética materna quer preservar a mãe
para que ela consiga ter mais filhos no futuro. Então, a gente começou, eu não quero entrar muito em detalhe, que talvez fique um pouco muito molecular, mas a gente desenvolveu embriões partenogenéticos, que são embriões que não têm a genética paterna. Então, basicamente, a gente faz uma ativação química de oócitos não fertilizados. Então, a gente não tem a fertilização, a gente só incuba aquele ócito com alguns ingredientes específicos para causar essa divisão celular e formar o blastocisto sem a presença do espermatozoide. Isso permite a gente avaliar como que a gestação se forma na ausência da genética paterna. Então, a gente, depois de muitas tentativas frustrantes, a gente conseguiu estabelecer prenhez porque partenogênese acontece de forma natural em várias espécies, mas em mamíferos não acontece de forma natural. Então, caso aconteça uma partenogênese, o embrião não consegue desenvolver. Mas a gente foi fazendo várias transferências e fazendo vários testes e a gente conseguiu manter uma gestação até o dia 53. E isso permitiu para a gente avaliar como que o embrião cresce, como que o embrião se desenvolve na ausência da genética paterna. Então, aqui eu tenho algumas fotos da necrópsia. Todo esse tecido amarelo é o trofectoderm, que é o tecido que vai formar a placenta. Então, a gente ficou bem surpreso quando a gente viu a quantidade de tecido, quantidade de trofoblastos que tinha nesses embriões, porque a gente esperava o contrário, a gente esperava que sem a genética paterna, que não ia formar o trofoblasto muito bem. Mas um dos principais pontos que a gente observou é que, apesar desse embrião ter se elongado e formado todo esse tecido trofoblasto que vai dar origem à placenta, a gente não observou nenhum ponto de adesão do embrião no endométrio. Então, basicamente, esse embrião estava solto dentro do útero, não tinha nenhum ponto de contato que ele estava realmente iniciando a formação da placenta. Quando a gente observou os metabólitos, então a gente primeiro mediu progesterona, a progesterona estava normal em animais que estavam prenhas com partenogenético, comparado com os animais controle. A gente também olhou a expressão de genes estimulados pelo interferon, então ISG, e o que a gente observou é que essas vacas que estavam prenha com partenogenético, elas não tinham expressão de ISG, e só para dar uma lembrada, então o ISG está relacionado ao reconhecimento materno da gestação. Então, de alguma forma, esses animais estão prenhas com alguma coisa dentro do útero, não estão produzindo ISG, mas estão conseguindo manter o CL ativo com produção de progesterona. Quando a gente observou a produção de PEG, que é glicoproteína associada à gestação, essa aqui é uma imunohistoquímica do tecido, então tudo esse aqui é tecido placentário. Todos os pontos verdes são células que estão positivas para a PEG, e o que a gente viu é que estava positivo, tinha várias células positivas para a PEG, mas quando a gente observou a concentração de PEG na circulação, a gente não conseguiu detectar. Então, de novo, mostrando para a gente que, de alguma forma, esse embrião não estava fazendo contato com o endométrio para permitir essa troca de nutrientes para conseguir atingir a circulação sanguínea. Então, para resumir, mortalidade embrionária, só para a gente conseguir atualizar esses números para ter um dado mais recente, né, da incidência de mortalidade embrionária em gado de corte. Então, 28,4% dos animais vão perder a prenhez até o dia 7, 19,5% vão perder entre o dia 8 e o dia 30, e mais 5,8% vão perder entre o dia 30 e o dia 100. A genética paterna e a genética materna contribuem diferentemente para a formação do concepto em vacas de corte, e o touro parece ter uma grande influência na incidência de mortalidade embrionária em diferentes períodos da gestação, que deve ser levado em conta quando a gente avalia a fertilidade do touro.
Então, eu quero agradecer principalmente a Texas A&M Animal Science e todo o meu laboratório que gerou todos esses dados que eu apresentei aqui hoje. Obrigada.